Marcada por uma diversidade cultural inconfundível, a América Latina é tema do nosso episódio de hoje do Paulus Cash e do livro Contos e Lendas da América Latina. E hoje eu tenho a alegria de receber o autor dessa obra, o Frei Alexandre Carvalho, que é religioso paulino. Muito obrigada pela presença, Frei. Eu agradeço pelo convite e espero que tenhamos um papo legal aqui, bacana. Com certeza vai ser. E, Frei, vou pedir para você começar se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória como religioso paulino e como autor também. Tá, então vamos lá. Então eu sou Alexandre Carvalho, eu sou religioso paulino, como já foi dito, e eu sempre gosto de enfatizar que ser religioso paulino não significa que eu seja padre. Então as pessoas logo perguntam, mas você é padre? Eu falo assim, não, eu não sou padre, mas sou religioso, ou seja, eu faço parte da instituição que é a Congregação dos Paulinos aqui no Brasil, que, entre outras atividades, tem a Editora Paulus e a Rede de Livraria Paulus, né? Então, eu já estou na congregação há mais ou menos 30 e poucos anos, né? Dentro dessa caminhada formativa e religiosa. A minha formação, ela se deu basicamente na área das humanas, então com a formação em filosofia, teologia e letras. E em letras eu acabei me especializando com o mestrado e o doutorado também em letras com ênfase em literatura. Eu, na Paulus, né, nos Paulinos, já realizei diversas atividades como trabalho, que a gente chama de apostolado, e trabalhei e fiquei por 10 anos acompanhando o segmento infanto-juvenil da Paulus, né? Aí tive a possibilidade de ter muito contato com autores, ilustradores, e trabalhar basicamente com a edição e aprovação de livros, né? Então, por uma década, os livros da Paulus ligados ao universo infantil e juvenil tiveram, assim, da minha parte, essa curadoria, né? Então, muitas histórias nesses mais de 30 anos e até, né, a mais recente delas, Contos e Lendas da América Latina. Queria que você começasse falando um pouquinho, né, como que essas histórias chegam até você. Vamos lá, então. Nós temos na editora, dentro do segmento infanto-juvenil, várias coleções. Dentre essas coleções, há lendas e contos. Então, eu diria que as histórias vindas da Europa acabam sendo mais conhecidas e atrativas. Então, a gente fala de contos de Grimm, contos de Andersen, Mil e Uma Noites, que são histórias que vêm do mundo árabe, mas passa também pela Europa, né? Então, Lendas e Contos, essa coleção reúne, então, esses textos de diversas partes do mundo, porque temos também, por exemplo, os contos chineses dentro da coleção. Então, a coleção ela faz isso, ela reúne narrativas de diversas partes do mundo e, de modo particular, a gente ainda sabe que aquilo que vem da Europa, do mundo europeu, acaba ganhando mais relevância. Sim. No caso, dentro da coleção já existia um texto chamado Contos da América do Sul. E como a coleção estava passando por uma revisão geral, quanto ao projeto gráfico, às ilustrações e aos próprios textos, quando nós chegamos a esse texto, Contos da América do Sul, a gente percebeu que existia um equívoco aí. Que os textos, que as narrativas, as histórias, elas não diziam respeito exclusivamente à América do Sul, mas à América Latina, ou seja, esse território geográfico que se estende do sul da América do Norte, pegando ali a América Central, Caribe e toda a América do Sul. Então a gente pode dizer que é do território que hoje se compreende o México, passando aí pela América Central até a Terra do Fogo, que seria aqui na América do Sul, né, a junção dos territórios da Argentina e Chile, bem ali na Patagônia. E quem conseguiu fazer essa identificação foi a historiadora chamada Persília. A Persília, ela faz esse trabalho de pesquisa junto a Verusca Guerra. Então, também uma curiosidade ou um fato é que, se eu não estou enganado, e eu creio que não, todas as ilustrações da coleção Lendas e Contos foram refeitas pela Verusca Guerra. E a Persília Souto, que é a historiadora, como eu disse, ela acaba fazendo esse trabalho de suporte
Por quê? Porque todas as ilustrações que a Verusca produz, ela procura, né, historicamente e culturalmente, ser muito fiel aos povos, às etnias, às cores, aos traços de cada um dos textos, né, de cada um dos livros. E nesse caso, não foi diferente em relação ao então Contos da América do Sul. Então, dado esse alerta, então é preciso rever ao menos o título. Vamos rever o título. Então, deixa de ser então Contos da América do Sul para se tornar Contos da América Latina. Com isso também, houve a necessidade de se reescrever todos os textos. E nesse trabalho de reescrita, que aqui no livro está como recontado, como reconto, alguns textos foram eliminados, outros textos foram acrescentados, alguns textos foram segmentados, foram divididos, né? Mas são todas narrativas atualizadas, ou seja, recontadas. Nós não temos mais os textos como se apresentaram no Contos da América do Sul. Então, os textos todos têm uma outra roupagem, têm um outro ritmo narrativo. E, né, partindo de toda essa pesquisa, de toda essa análise que foi feita, né, até a gente olhar e falar, não, a gente precisa focar nesse espaço geográfico. O que o nosso leitor encontra nessa obra, né? O que esses textos trazem da riqueza e da beleza mesmo dessa região? Então, eu diria que um primeiro aspecto, ou um aspecto que pode ser considerado, é a perspectiva geográfica. Porque quando a gente fala dos povos maias e astecas, a gente está falando do continente americano, mas que já está no hemisfério norte, sul, lá da América do Norte. Então, esse território que nós temos, por exemplo, o México, ele é uma região bastante quente, então desértica até em alguns lugares, em alguns pontos. E quando a gente se aproxima da América Central, a gente vê que a exuberância das florestas, que aí se aproximam um pouco da realidade do norte da América do Sul, no caso da floresta amazônica, vai ganhar muito destaque. Então, esse aspecto geográfico, eles estão presentes nas narrativas. Então, a questão do deserto, a questão, por exemplo, ao sul do continente americano, né? A questão das nevascas, do frio, quando nós temos narrativas que estão próximas do mar, sem sombra de dúvida, o mar vai estar muito presente como fonte de vida, como fonte de alimentação, como um espaço que também ganha aspectos religiosos ou espirituais. Na maioria dos textos, ou em grande parte dos textos, nós temos a dimensão das florestas, e aí logo a gente vê a exuberância da floresta amazônica. Mas não só. Quando a gente vai para o sul, a gente não tem essa densidade de florestas, mas a gente tem os pampas. Então, que seriam aquelas regiões com árvores menos altas e onde é mais presente a questão mesmo da relva, do gramado, de algo assim mais ameno quanto à imponência, por exemplo, de uma floresta. A gente não tem isso, né? Então, esse aspecto geográfico, quanto à questão da natureza, da questão da flora, da questão da fauna, dos animais, da questão climática, você consegue perceber na variedade dos contos. Isso está muito presente. E queria que você falasse um pouquinho dos contos, né? Tem algum que o senhor goste mais, né? Acho que lidando com todos esses textos, algum chegou ao senhor de uma forma mais especial que a gente gostaria de destacar? Olha, tem um conto, para não errar o nome, falar com precisão. São muitos, vamos até falar quantos são, Frei. Olha, aqui são 49. São 49 contos, 49 narrativas, né? A Chegada do Outono. Esse último conto, A Chegada do Outono, ele é atribuído a uma etnia chamada Onás. Então, essa etnia, ela teria habitado e ainda existe, assim, alguns resquícios, digamos assim, dessa etnia justamente na Terra do Fogo, que é bem ao sul do nosso continente, já bem próximo do Círculo Polar.
Então, essa etnia, ela passa, obviamente, né, esses povos, por uma situação climática muito rigorosa em relação ao frio. E eles sempre, de alguma forma, buscaram ou quiseram que esse rigor climático fosse amenizado. E o conto vai falar justamente disso, de alguém, de um índio errante que viaja pelo mundo, que conhece diferentes realidades climáticas e que poderia trazer para eles esse clima um pouco ameno, esse aspecto ameno do clima em alguns momentos do ano. E esse indígena, ele acaba fazendo essa promessa para esse grupo, né? Olha, eu vou andar pelo mundo, eu vou circular, eu vou visitar muitos lugares e eu vou trazer para vocês um pouco desse clima ameno. Então essa promessa, ela custa se cumprir, mas ela se cumpre ao final. Ou seja, ele traz essa nuance climática que a gente conhece como outono. E nesse caso, um dos aspectos bastante relevantes, embora seja uma região bastante fria, gelada, eles começam a perceber essa mudança climática com a mudança da coloração das folhas das árvores. Então, elas começam a ganhar um tom amarelado, um tom avermelhado, tem algo diferente. Então, esse algo diferente que é manifestado na natureza aponta para uma mudança climática que deixa para eles, num determinado período do ano, o clima mais ameno, mais favorável. Esse é o último dos contos, né, das narrativas. Eu acho bastante emblemático porque fala precisamente disso, né, dessa relação do homem com a natureza e com o desejo que ele tem que as coisas sejam melhores. Não só para si, para uma pessoa, mas para o coletivo. Por quê? Porque fala também do rigor climático, quão difícil é viver e sobreviver nessa condição, nessa região. E enquanto, né, você vai falando e vai trazendo, assim, os aspectos dessas histórias e linkando com o que foi dito, né, no início, que a gente tem muito mais acesso aos contos e às histórias, né, da Europa. Quando vai falando, a gente vai se identificando e vai reconhecendo. Acho que isso faz com que a obra se torne ainda mais importante, né? Porque a gente tá falando da gente pra gente mesmo, né, Frei? Isso. A gente costuma dizer nesse sentido que a gente tá retomando e tá falando dos povos originários, né? Então, nós temos um continente que foi colonizado. Então, sem sombra de dúvida, nós temos a presença aí da cultura do colonizador. Sim. Mas a gente não pode perder de vista que havia povos por aqui. E muitos, e de etnias muito diferentes, né? Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, da civilização maia, asteca e inca, a gente está falando de culturas e de povos que tiveram um desenvolvimento cultural, astronômico, matemático e mesmo linguístico muito grande. E foram civilizações que sucumbiram à presença do colonizador. Então, quer dizer, essas perdas, elas são incalculáveis. E com essas perdas, a gente perde também muito da maneira como esses povos entendiam e compreendiam o mundo. Então, cada povo, cada etnia, cada tribo, cada grupo indígena tem a sua forma de compreender, interpretar e de propor esse conhecimento da própria realidade, né? Então, é interessante considerar que muito se perdeu, mas também o trabalho de pesquisa que foi feito, que ainda é feito, tenta resgatar e reconstituir essa identidade desses povos originários, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão de Mani, que acaba sendo uma das narrativas, acho que mais comuns ou mais conhecidas, né? Que fala da mandioca, como que esse alimento, que é uma raiz, acaba sendo a base da alimentação de muitos indígenas, né? Do continente sul-americano. Então, isso é próprio nosso, isso é próprio dessa região, desse espaço, né? A gente não vai encontrar uma narrativa dessa no outro local do planeta, porque não existe essa raiz por lá. Então,
a própria fauna, né, e a própria flora, elas são as origens, ou elas dão origem ao contar, ao registrar a memória desses povos. Isso é muito interessante. Sim, é uma leitura que realmente conta uma história, que conta a nossa história, mas acho que não de qualquer forma, ou talvez como a gente está acostumado com os livros de histórias, né? A escolha do conto, né? Até por parte dessa coleção. Como que, assim, o senhor como até especialista, né, dessa área, o gênero, conto, né? Como que esse gênero contribui para que essas histórias sejam contadas e para enriquecer todo esse trabalho que é feito? Então, o Lendas e Contos, como eu falei anteriormente, que dá nome à coleção, ela acaba sendo algo bastante abrangente. Então, eu diria que, além do conto, além da lenda, a gente pode também colocar dentro dessa coleção a presença de fábulas e mitos. Então, aqui, eu acho que não é o caso da gente ser tão rigoroso, mas o conto, o que o conto sugere? Uma narrativa ficcional. Então, uma narrativa normalmente curta, não tem a extensão de um romance, o núcleo ali é único, é simples, e a gente diria que está dentro dessa perspectiva do ficcional. Então, eu vou contar uma história, essa história pode ter ou não, e normalmente tem, um caráter didático ou pedagógico, mas é algo ficcional. A lenda, ela tem, a rigor, a expectativa de um fato ou de uma personagem que tenha vivido, ou de uma situação que tenha acontecido. E aí se torna lenda por quê? Porque ela recebe muitas camadas de reconto. Então você não consegue, talvez, chegar ao fato originário, você não consegue chegar à personagem, seja masculina ou feminina, originária, mas, olha, de fato teve um português ou teve um indígena que percorreu essa distância com esse intuito. Então a lenda, ela está revestida de elementos que se consideram verdadeiros, que se deu num momento histórico. Um fato, uma personagem, uma situação. No caso do mito, ele está associado a uma explicação originária. Então, como surgiu o ser humano? Como surgiu o sol? Como surgiram as plantas, os animais? Então, como surge entre os homens, por exemplo, a inveja? Então, o mito, ele tenta responder a essas questões, né, concretas, existenciais do ser humano. E a fábula, eu acho que talvez seja mais simples, né? É quando a gente lembra de quando criança, isso, né? Quando animais e plantas e rochas, elas ganham vida e falam. Então, na fábula, você tem, né, essa presença animada de seres inanimados ou falante de plantas, animais, enfim, um rio que fala, que dá conselhos, uma nuvem que paira sobre uma casa e decide orientar de alguma forma as pessoas que moram naquela casa, naquela oca, naquela aldeia. Então, a fábula traz esse traço dessa interferência, né, de que animais e seres inanimados, eles falam e eles se pronunciam. E acho que essa escolha, né, linguística que conduz, acho que toda a coleção e é contemplada nessa obra, acho que é muito sobre isso, acho que dá o tom, né, pro livro, assim, eu lendo, assim, eu ficava lendo um conto atrás do outro, porque é um texto muito leve, então você vai conhecendo, você vai indo, quando você percebe, você já leu o livro todo, porque apesar de serem 49 contos, é tão contos de ler que a gente nem sente, né? Acho que a leitura, ela flui realmente. Acho que é a cereja do bolo mesmo para contar essas histórias, né, Frei? E um aspecto que eu acho que é interessante também ter presente é que em alguns contos, e certamente você viu isso, tem algumas situações de tensão. Sim. Algumas situações eu não diria de terror, mas de violência. Então, isso também está presente na narrativa. Então, eu diria que
Embora sejam textos endereçados a crianças e jovens, esses aspectos da narrativa, eles não são retirados. Eles estão presentes. Então, a questão da inveja, a questão do roubo, a questão da trapaça, a questão da violência mesmo física. Então, em algum conto, isso acaba sendo mais forte, mais relevante. A questão também da injustiça, que, de modo geral, nessas narrativas, ao final ela é revertida e aquilo que foi o sofrimento, que foi o mal, acaba se tornando um bem. Mas esses aspectos estão presentes porque a vida é feita assim. Então não tem como você apresentar textos e naturalmente esses textos foram constituídos considerando a vida como ela é. A vida como se apresenta a nós, seres humanos. Então, se você tem uma região que é mais fria e outra muito quente, então isso aparece, não está equilibrado. De alguma forma, as pessoas sofrem. Sim. Então, como agir ou como se posicionar para que isso seja revertido, né? Acho que é uma oportunidade também da gente olhar para todas essas realidades contadas e presentes na obra e refletir, né? Assim, até o nosso papel e como que hoje, né? A vida como ela é hoje, né? O que aproxima esses contos da vida que eu tô levando agora, do espaço que eu estou, acho que coloca a gente num outro lugar. Sim, muito interessante. Com certeza. E acho que não dá para olhar para essa obra sem observar a beleza, né, das ilustrações. A Verusca Guerra realmente fez um trabalho impecável. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa parte mais artística, né, desse livro. Tá, vamos lá. Então, acho que um dos traços, ou uma das características da Verusca é precisamente a intensidade das cores. Então, a gente é capaz de identificar a obra da Verusca como ilustradora através da paleta de cor que ela usa. Normalmente, são cores fortes, são cores vibrantes, são cores bastante carregadas, digamos assim, mas dentro de um aspecto de harmonia. Sim. Tem alguns trabalhos da Verusca que ela acabou adotando uma outra paleta de cor, mas foi a pedido do editor da época. Então, ela suavizou e ela trabalhou com tons de cinza, né? E o trabalho da Verusca também, ele é caracterizado por essa precisão em retratar o ambiente no qual a narrativa ela se enquadra. Então, para isso, como eu já falei no início, ela conta com um trabalho de pesquisa. Então, ela mesma pesquisa, mas ela tem o auxílio de uma historiadora que vai buscar, né, imagens e elementos que vão ajudar na constituição dos desenhos, das pinturas, da parte visual. Então, como se vestiam num determinado período, qual é o tipo de vegetação que ocorre, por exemplo, na região desértica do México, como se dá, por exemplo, o período de nevasca no sul da América do Sul, especificamente da Patagônia. Então, ela acaba fazendo um levantamento, né, junto com a Persília, de aspectos descritivos e também aspectos visuais. E nesse ponto, a internet ajuda bastante. Sim. Então, ela consegue fazer um levantamento imagético bastante grande, lógico, a partir desse acervo, dessa busca, então ela imprime o traço dela pessoal. Mas a gente consegue perceber a seriedade e a fidelidade, digamos dessa forma, aos ambientes que são retratados pelas ilustrações da Verusca. Isso é muito bacana. Então, ao longo do livro, de modo particular desse livro, né, Os Contos e Lendas da América Latina, você percebe a questão da flora, a questão da fauna e como ela trabalhou na composição dessas realidades. Eu diria que, junto com o texto, nós temos uma segunda narrativa, que é a narrativa imagética. Então, as ilustrações, elas não tomam o livro de uma maneira total,
né? Não se trata de um livro de imagens, mas junto com o texto nós temos um contar, nós temos uma narrativa visual bastante consistente e bastante autêntica, bastante verdadeira. Eu acho que só essa capa já... A gente falava anteriormente, né? De falar pra gente mesmo, né? A gente rever a nossa história e se conectar com esses contos e essas lendas presentes na obra. Eu acho que só essa capa já fala muito sobre... Eu diria até o Brasil, assim. Acho que eu vejo uma capa muito para além da América Latina, né? Mas uma capa que fala muito realmente da nossa história, do nosso povo, da nossa natureza, que eu acho que é tão rica, às vezes a gente não conhece, não tem detalhes, a gente fica tão preso ali no mundinho, né, da Europa, né? A gente valoriza muito mais outras culturas e esquece de olhar. Eu acho que essa capa, ela é um presente mesmo para todo esse processo, né? Aqui no caso da onça, né, sem sombra de dúvida, acaba sendo um ícone, né, da fauna, principalmente da América do Sul. Então, da América do Sul, um pouco ali da América Central, mas principalmente da América do Sul, a onça pintada, ela é um símbolo, né? Sim. Então, isso é muito interessante. É lógico, né? A gente vê, por exemplo, não caberia de forma alguma aqui um leão, por exemplo, um urso. Não, nada a ver. Não está presente, né, nesse ambiente geográfico, né? E, de fato, não teria como aparecer em nenhuma das narrativas. Então, nós temos muito presente a onça, e a onça, normalmente, ela é retratada como um animal violento e um animal também muito esperto. Então, normalmente, a onça aparece nos contos dessa forma. Violento, se impõe pela força, ou muito esperto. E essa presença acaba sendo marcante em muitos contos, em muitas narrativas. E é uma parceria com a Verusca, né, que vem de muito tempo. Eu tô até aqui com acho que o pioneiro, né, dessa parceria de tanto sucesso, que é o livro A Princesa, o Pássaro e a Sabedoria. O senhor me contava um pouquinho nos bastidores a história, acho que vale a gente partilhar com quem está acompanhando esse episódio. Beleza. Então, A Princesa, o Pássaro e a Sabedoria é o primeiro texto meu publicado, né? E se volta para o público infanto-juvenil. Então, dentro da Paulus, eu atuei como o responsável pelo departamento ou pelo segmento infanto-juvenil por 10 anos. Então, quando eu comecei, no primeiro ano, eu já tinha esse texto escrito e estava considerando a viabilidade ou não de publicá-lo. E chegou para mim o portfólio da Verusca, né? Então, talvez hoje, muito mais via internet, né, redes sociais, mas naquela época, então, chegou para mim um pacote endereçado ao editor e era justamente o portfólio da Verusca se apresentando como uma ilustradora que estava se apresentando e buscando trabalho. Quero entrar nesse mercado. E, de fato, eu fui cativado pelas imagens, pelas ilustrações da Verusca, né? De uma sensibilidade, de uma leveza, de cores muito vibrantes, como eu já disse, né? Então, eu propus a ela, né? Olha, existe a possibilidade de você trabalhar com a Paulus, e então tem um texto do próprio editor que tá previsto, então você poderia ilustrá-lo. E ela aceitou o desafio. E para ela, ao menos na época, ela me falou, olha, para mim é um grande desafio trabalhar com a Paulus, trabalhar com uma editora do Sudeste, e isso também é significativo. Por quê? Porque ela é uma ilustradora que está no Nordeste. Então, naquela época, naquele tempo, ela falava do quão difícil acessar esse mercado do Sul, do Sudeste, para a gente que está aqui no Nordeste, né? Apresentar o nosso trabalho e esse trabalho ser reconhecido e adotado. Então, ela foi contratada e ela acabou ilustrando esse texto meu, chamado A Princesa, o Pássaro e a Sabedoria. Então, a nossa parceria efetivamente começou aí. Então, um texto meu com as ilustrações dela. E esse último também acaba repetindo, né? Porque os contos foram recontados por mim, foram retrabalhados por mim, de novo com as ilustrações da Verusca. Com o mesmo primor, com o mesmo cuidado.
E é interessante que, assim, as cores fortes, né, são cores, assim, diferentes, né? Esse aqui é mais pro vermelho, né? Até mostrar. E esse já mais esses tons de azul, né? O amarelo também. Verde também. O verde. Mas, realmente, essa característica do traço dela, eu acho que fica muito marcante, assim. E eu acho que um presente, né? Acho que tanto como primeira obra e agora, né, tantos anos depois, o livro é de primeira impressão em 2011. 2011. Então, de lá para cá, certamente, assim, ela nos presenteou com belíssimas ilustrações até a gente chegar em Contos e Lendas da América Latina, que, vou até ser repetitiva, acho que é um presente e é uma chance da gente se reconectar e conhecer a nossa própria história. Acho que dessa nossa conversa, Fran, acho que mais tá martelando na minha cabeça é sobre isso, assim, né? Quando a gente conversava até no início, o senhor me explicava um pouquinho de como que foi esse processo, essa parte da gente, às vezes, não ter acesso, de não acessar a essas histórias que falam sobre quem a gente é, sobre o território que a gente tá. Então, acho que realmente esse livro precisa ser lido por muitas pessoas, precisa estar cada vez mais na casa, nas escolas. Sim, com certeza. Acho que precisa ocupar esses espaços. E que esse livro chegue, né, a esses espaços, às escolas, às casas das pessoas, para que a gente consiga se conectar e conhecer. Acho que até antes de se conectar, de conhecer a nossa história e de quão rico é esse território. Frei, queria agradecer a presença, muito obrigada pela disponibilidade, por essa aula que você deu aqui pra gente hoje e parabéns pelo trabalho. Eu agradeço pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre os contos da América Latina, e eu diria que essas narrativas com certeza nos ajudam. Você usou a palavra reconectar, né? Uma palavra que está muito na moda, está muito presente, né? Com certeza, esses textos nos ajudam a essa reconexão com a gente mesmo, com o nosso território, né? O nosso território originário e o nosso território interior. Então, nós somos desse chão. E que a gente valorize cada vez mais, e acho que um bom começo, né? Se você se interessou, se você quer saber mais e quer ler essa obra-prima que é Contos e Lendas da América Latina, o título está disponível em toda a nossa rede de livrarias Paulos, né, pelo Brasil, mais de 36 livrarias, também no Televendas, no site loja.paulos.com.br, e para saber todas as nossas novidades, acompanhe a gente nas nossas redes sociais pelo @editorapaulos, e até o próximo episódio.